Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Meu nome é Linda Harris, tenho 63 anos e se tivesse que resumir minha vida em uma frase, seria: eu amei mais que o abandono. Criei meus filhos sozinha, em um apartamento pequeno e modesto em Cincinnati, Ohio, com paredes finas e aquecimento instável. Este lugar não tinha nada de especial, mas era o nosso lar. Um lar construído com pedaços de barbante, coragem e muito amor. Meu ex-marido, Rick, nos deixou sem explicação numa manhã de terça-feira de outono. James, meu filho mais velho, tinha 9 anos. Seus olhos estavam arregalados e seu silêncio doía. Ele entendia muito bem. Meu pequeno Sofia, com apenas 6 anos, agarrou-se à perna do pai, chorando, sem entender por que ele não a abraçou uma última vez. Eu me vi sozinha, sem pensão alimentícia, sem economias, sem família para me ajudar. Então arregacei as mangas. Eu me levantava todos os dias às 4h45 para limpar uma escola primária. Esfreguei banheiros sujos enquanto outros ainda dormiam. Depois, mudei para uma recepcionista de meio período num consultório odontológico, onde eu tinha que sorrir mesmo quando meus pés queimavam. Depois, nos fins de semana, eu vestia meu uniforme de garçonete no Denny's da esquina. Sorri para os clientes enquanto tudo dentro de mim gritava cansaço. Eu nunca tirei férias. Eu nunca comi em um restaurante, exceto quando estava na cozinha, entre os turnos. Nunca comprei um carro novo, só um velho Honda Civic azul que tossia toda vez que dava partida, mas que me levava a todos os lugares. Inclusive ao pronto-socorro quando James se machucava jogando futebol ou quando Sophie estava com febre. Mas aos meus filhos nunca faltou nada. Eles tinham lanches nas mochilas, sapatos limpos, camas feitas com carinho, histórias contadas à luz de uma luz noturna. Mesmo que eu estivesse adormecendo de exaustão. Não lhes faltava nada, exceto talvez uma coisa. Um pai. Então redobrei meus esforços. Eu era a mãe, o pai, o confidente, o guardião do segredo, o ajudante de lição de casa, a fada da noite e o soldado da manhã. Eu me dediquei o dobro, sem esperar ser agradecido. Eu queria que eles soubessem que eram amados, mesmo quando eu chegava em casa tarde demais para abraçá-los. Eu saí. Pequenos bilhetes escorregaram para debaixo do travesseiro, sanduíches em formato de coração nas lancheiras. E eu mantinha um caderno onde anotava todas as coisas engraçadas ou tocantes que eles diziam, para não esquecer de nada. Eu os observei crescer em silêncio, parados nas sombras, como um pilar que ninguém mais nota, mas sem o qual tudo desabaria. Até hoje não sei como consegui. Houve noites em que adormeci completamente vestida no sofá, com uma pilha de roupa para dobrar ao meu lado. As mãos rachadas de produtos de limpeza e o coração um pouco pesado de solidão. Mas eu dizia para mim mesmo, um dia eles entenderão. Um dia eles verão como é amar assim. James se tornou um homem respeitável. Um homem calmo, metódico e cauteloso. Ele trabalha como engenheiro de segurança cibernética na Oracle. E é preciso dizer que isso lhe cai bem. Ele sempre gostou de sistemas lógicos. Coisas que podem ser controladas, consertadas, trancadas. Eu observei vestir aquela fantasia invisível ao longo dos anos, o homem sensato, previsível e reconfortante. Mas às vezes eu me perguntava para onde tinha ido o garotinho que corria pela sala com uma toalha amarrada no pescoço, gritando que era o super-homem. Ele conheceu Courtney em um seminário profissional em Chicago. Ela era inteligente, elegante e autoconfiante. Vindo de uma família bostoniana muito rico, onde o jantar é servido em um horário fixo, onde as mulheres usam cachemira mesmo em julho e onde tudo, do tom de voz à escolha da toalha de mesa, parece seguir um protocolo implícito. Courtney é sempre impecável. Nunca um fio de cabelo fora do lugar, nunca uma palavra mais alta que a outra. Ela fala suavemente, mas sempre com certa autoridade na voz. Ela conhece os vinhos certos, as escolas certas, as causas certas. Ela sabe como organizar um brunch perfeito, com flores frescas, porcelanas e uma playlist de jazz. Mas tudo nela parece perfeito demais, calculado, comedido. Como se o amor para ela também tivesse que ter um plano. Eu não a odiava. Não, mas nunca me senti completamente em casa perto dela. Não indesejada, apenas tolerado como um móvel velho que você realmente não sabe o que fazer com ele. Eles tiveram 2 filhos, ou hoje com 7 anos, curioso e engraçado, apaixonado por dinossauros, é Madison, 4 anos, doce e travessa, que corre em minha direção gritando vovó Aline, assim que me vê. Meus pequenos tesouros. Meus 2 raios de sol em um mundo que se tornou muito rígido. Cada domingo era o mesmo ritual.
Eu estava preparando uma sobremesa caseira, uma torta de maçã com canela, e pão de banana ainda quente, ou meu famoso bolo de limão, que James adorava quando era pequeno. Eu colocava todo o meu amor nele. Escolhi minhas roupas com cuidado, me perfumei discretamente. Este momento era nosso momento. Quando eu chegava, as crianças pulavam nos meus braços, me contavam sobre a semana e me mostravam seus desenhos. Suas risadas me faziam esquecer meus joelhos cansados, minha solidão e minhas noites sem dormir. Courtney me cumprimentou com um sorriso educado. Nunca com frio nem com calor, sempre quentinha. Ela me chamava de linda, nunca de mãe nem mesmo de sogra. E eu tentava não ocupar espaço, não estar presente demais, não incomodar. Eu me fazia pequena. James falou pouco. Ele comentou sobre as notícias, perguntou distraidamente se meu carro estava parado, sem nunca esperar realmente por uma resposta. Parecia estar em outro lugar, às vezes até um estranho, mas eu estava lá. Eu olhava para todos eles. Eu os ouvia rir, conversar, viver, e na minha cabeça eu dizia para mim mesmo: você conseguiu, eles estão bem, você pode se orgulhar. E isso foi o suficiente para mim. Pelo menos eu acreditava isso foi o suficiente. Porque na realidade, algo já estava se desintegrando. Uma distância sutil, mas real. Como se aos poucos eu tivesse me tornado um acessório daquele ambiente dominical, e não mais uma parte essencial da família. Um dia Madison me perguntou por que eu não morava em uma casa grande como a da mamãe e do papai. E Courtney mudou de assunto, com aquele sorrisinho tenso. Naquela noite eu entendi. Eu não era um convidado de honra. Eu era uma testemunha silenciosa. Um elemento periférico de sua vida bem ordenada. E no entanto eu ainda estava lá. Porque eu tinha esperança. Porque eu amava. Porque eu ainda acreditava que a minha mera presença importava. Pelo menos eu pensava assim, até aquele famoso domingo. Estava frio naquele domingo. Um frio úmido, daqueles que penetram nos ossos, mesmo dentro de casa. O céu estava baixo e cinzento, como se o dia tivesse decidido não nascer de verdade. Eu tinha passado a manhã preparando um bolo de mármore, a receita da minha mãe. Uma receita que eu sabia de cor, mas que sempre segui com o mesmo cuidado, como um ritual sagrado. Bater os ovos, derreter o chocolate, marmorizar delicadamente a massa com a ponta de uma faca. Não era apenas um bolo, era um gesto de amor. Uma transmissão. Um vínculo. A casa cheirava a açúcar e cacau. Eu havia arrumado a mesa para mim, despretensiosamente, apenas um prato limpo, um guardanapo passado a ferro e uma xícara de chá de frutas vermelhas. E esperei a hora chegar. 17h30. Era sempre nessa hora que eu ia para a casa do James. Eu conhecia cada luz do caminho, cada casa por onde passava. Sabia quando passar pela farmácia e quando virar à direita depois da escola. Mas naquele domingo, às 17h27, o telefone tocou. James. Limpei as mãos no avental e peguei o telefone, sorrindo como sempre. Olá, querido. Ele respirou fundo. Falou baixinho, como se estivesse procurando as palavras. E mãe, escuta. A Courtney não está se sentindo muito bem. Ela está com dor de cabeça o dia todo. Vamos ter que cancelar hoje à noite, ok? Vamos adiar para a semana que vem. Meu coração afundou. Fiquei ali com a mão agarrada ao telefone. Ouvi ruídos de fundo, como vozes abafadas e pratos sendo movidos. Mas eu respondi com uma calma que me surpreendeu até a mim. Ah, claro, James. Descanse um pouco. Até domingo que vem. Obrigada, mãe. Um beijo para você. E ele desligou. Fiquei ali com o telefone ainda no ouvido na cozinha, onde o calor do forno diminuía lentamente. Coloquei o bolo cuidadosamente no balcão, como se fosse um objeto precioso sendo enterrado. Então me sentei no sofá. Peguei um romance antigo que eu já tinha lido pelo menos 20 vezes. Mas meus olhos deslizaram pelas linhas sem lê-las. Algo estava errado. Havia um tom em sua voz, uma hesitação, um peso que ele não conseguia esconder. Eu conheço meu filho. Conheço seus silêncios, suas falhas. Tem 19h10 sem conseguir me concentrar. Abri o Instagram. Automaticamente. Quase não posto nada lá, mas sigo as pessoas de quem gosto, para dar a ilusão de estar um pouco mais perto. E foi aí que me deparei com a história de Ashley, irmã de Courtney. Uma grande mesa posta. Toalhas de mesa brancas. Velas. Decoração elegante. Talheres brilhantes. Risadas ao fundo. Copos erguidos. Crianças correndo pela sala de estar. Depois um segundo vídeo. Minha filha Sophie brindando com James radiante vindo especialmente de Chicago para a ocasião. Eu a reconheci imediatamente, mesmo através do filtro rosa pastel do vídeo. Sua voz. Sua risada. Meu próprio sangue.
E então perdi o fôlego. Estavam todos lá. A família inteira, mesmo aqueles que moravam longe. Exceto eu. Eu não gritei. Eu não chorei. Apenas encarei a tela, com os dedos tremendo. Meu coração batia rápido demais, forte demais. Não foi um descuido. Não foi um erro, foi uma exclusão. Deliberada. Silenciosa. E foi pior que qualquer tapa. Fiquei sentado ali, no escuro da minha sala de estar, iluminado apenas pela luz azul do telefone. Sentia minhas têmporas latejando, minha garganta apertando. O cômodo ao meu redor parecia encolher, como se o mundo estivesse se fechando. Levantei-me, lentamente. Fui até a cozinha. Olhei para o bolo de mármore, ainda lá, intocado, lindo e inútil. Estendi a mão e depois a retirei. Não joguei fora. Não comi. Deixei lá, como uma oferenda abandonada. Naquela noite, algo quebrou. Não neles, em mim. E eu sabia que aquela rachadura não iria sarar facilmente. Sem pensar muito, peguei meu casaco, coloquei as chaves no bolso e entrei no carro. O frio queimava minhas mãos, apesar das luvas, e o ar gelado batia em meu rosto de cada janela entreaberta. Eu não queria ficar sozinha com aquele peso esmagando meu coração. Dirigi devagar, sem música, olhando fixamente para a rua que me levava ao bairro residencial deles. Casas opulentas, gramados bem cuidados, hortênsias floridas ladeando as entradas de veículos. A paisagem era tão diferente do meu modesto apartamento. Aquele mundo parecia distante, quase irreal. Ao chegar em frente à Casa Branca com persianas azuis, congelei por um instante. Estava lá. Esta casa que não era mais minha, mas que eu tanto amara. Olhei para os carros estacionados em frente, reconhecendo o velho sedã preto de Sophie, de Chicago. Quase conseguia ouvir as risadas através das paredes. Aproximei-me da janela com os dedos ligeiramente trêmulos, e puxei a cortina com cuidado. Ali diante dos meus olhos, toda a cena parecia uma fotografia cruel. Todos riam. James, elegante, servia vinho na taça de Courtney com aquele gesto preciso, quase cerimonioso. Eli, meu neto, corria entre as cadeiras rindo alto, despreocupado, livre. Sophie, minha filha, conversava com Ashley, irmã de Courtney, num canto da sala, cúmplice alegre, alheia à minha ausência. E meu lugar, sempre à direita de James nos últimos domingos, estava vazia. Minha respiração ficou presa. Um nó doloroso se apertou no meu peito. Desviei o olhar por um segundo e então bati na porta. O silêncio caiu. Longo. Pesado. Então a porta se abriu e Courtney entrou, usando um vestido azul meia-noite, impecavelmente cortado, elegante, mas com uma expressão de surpresa, quase tensa. Linda, eu não esperava. O jantar foi cancelado, não foi? Perguntei calmamente, com a voz suave revelando um toque de amargura. Eu só queria trazer o bolo. James apareceu atrás dela, hesitante e parecendo culpado. Mãe, me desculpe. Nós queríamos um jantar tranquilo com os pais da Courtney. E, Sophie, achamos que você entenderia. Olhei diretamente nos olhos dele com o coração pesado. Que eu entenderia o quê? Que estou no caminho. Um silêncio. Um silêncio pesado como um muro. Ninguém ousou me contradizer. Nem mesmo Sophie, parada ali atrás deles, em silêncio. Entreguei-lhes o bolo, com as mãos ligeiramente trêmulas, mas a voz firme. Aqui. Para as crianças. Boa noite. Sem dizer mais nada, virei-me e voltei para o carro. Sentia-me vazio, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. O motor ligou e eu dirigi devagar, sem pressa. Minhas mãos tremiam no volante, mas não chorei. Não naquela noite. Ainda não. Depois daquela noite, algo dentro de mim se desligou. Parei de atender ligações. O telefone tocava de vez em quando. O nome de James aparecia na tela, ou uma mensagem de Sophie. Você está bem, mãe? Mas eu não respondi. Não por vingança, mas porque não tinha mais forças para fingir. Não tinha mais forças para oferecer um sorriso a quem me descartou sem nem dizer uma palavra. Uma semana, depois 2. Depois um mês. Um silêncio deliberado. Uma solidão escolhida. Eu não estava triste, eu estava de luto. De luto por um vínculo que eu acreditava ser mais forte e mais sólido. De luto por um papel que eu pensava ser eterno. O de uma mãe amada, respeitada e integrada. Então, numa tarde de janeiro, Sophie chegou. Ela não tinha me avisado. Ouvi-a estacionar o carro, depois sua mão bater suavemente na porta. Quando a abri, ela me olhou com aqueles olhos, os de criança, cheios de inocência misturada com medo. Ela usava um casaco longo, encharcado pela chuva, e segurava um pequeno saco de papel. Mãe, eu trouxe muffins. Sei que você gosta de mirtilo. Dei de ombros e a deixei entrar. Ela se sentou no sofá, um pouco desconfortável, torcendo o guardanapo entre os dedos.
Então, com a voz hesitante, disse: Mãe, não foi contra você. A Courtney só queria uma atmosfera diferente. Sabe, com os pais dela, é sempre um pouco formal. Eu congelei. Uma atmosfera diferente? Repeti. Quer dizer, uma atmosfera sem mim? Ela não disse nada. Ela olhou para baixo. Fiquei ali com os braços cruzados, o coração pesado, mas a voz calma. Eles não me excluíram por falta de jeito. Me apagaram porque eu não me encaixava mais na decoração deles. Eu não sou chique, não tenho a voz certa, as palavras certas, a história certa. Sou apenas a mulher que limpava banheiros para pagar a educação do filho. Sophie sussurrou, quase inaudivelmente. Eles não percebem, mas você é importante para nós. Olhei para ela por um longo tempo. Acariciei sua bochecha gentilmente. Não, minha querida. Eu contado é diferente. Contamos enquanto servimos. Contanto que organizemos. Contanto que não perturbemos. Ela saiu, chateada. Eu fiquei ali ereto. Desta vez, eu entendi. E era hora de pertenço a mim mesmo novamente. Então comecei a sair. No início, timidamente. Apenas um passeio no parque. Depois, um registro no centro comunitário, onde descobri um pequeno grupo de mulheres idosas que pintavam, conversavam, riam como se não tivessem mais nada a provar. Peguei meus pincéis. Aqueles que eu havia esquecido numa caixa de papelão por 20 anos. Comecei a pintar. Rostos, memórias, explosões de vida. Redescobri cores que havia guardado para o cinza do dia a dia. Fui até convidado para dar uma pequena oficina de arte terapêutica, todas as quartas-feiras de manhã. Relatávamos nossas feridas através das cores. Compartilhávamos o que não podíamos dizer. E então um dia, houve Raimundo. Encontrei-o do lado de fora do estúdio, em um pequeno concerto de blues local no salão multiuso. Ele usava um chapéu de feltro, um cachecol vermelho e um sorriso caloroso. Convidou-me a sentar à sua mesa. Fui carteiro por 35 anos, ele me contou. Agora me dedico à música e às plantas. E você? Eu era tudo. E agora estou aprendendo a ser eu mesma. Ele riu suavemente. Aquele riso que não julga. Tomamos café. Depois outro, uma semana depois. Depois uma caminhada. Depois silêncios compartilhados sem constrangimento. Raymond não buscava nada além de uma presença verdadeira. E eu ainda tinha tanto a oferecer. Uma noite, enquanto a luz lentamente desaparecia por trás das cortinas fechadas da minha sala de estar, James veio. Eu o vi pela janela, hesitante em frente à minha porta. Ele segurava um saco de papel em uma das mãos e a outra corria nervosamente pelos cabelos, como quando era pequeno e acabava de confessar algo estúpido. Não me mexi imediatamente. Observei seu rosto através do vidro, fadiga, culpado, muitas coisas que ele não sabia dizer. Eu abri a porta. Ele ficou ali sem jeito, como um estranho que não sabia mais se era bem-vindo. Mãe, disse ele, quase baixinho. Me desculpe. Ele procurou as palavras. Não conseguiu encontrá-las. Courtney, queria que esse jantar fosse a sua imagem, entende? Algo elegante, algo fluido. Ela acha que às vezes você não corresponde ao que os pais dela esperam. Você fala demais sobre coisas do passado. Memórias que a deixam desconfortável. Sentei-me, olhando fixamente. Meu coração apertou, mas não olhei para baixo. E você, James? Sussurrei. Você o que você espera da sua mãe? Que eu seja educada, discreta? Que eu fique quieta? Que eu não perturbe? Que eu não faça barulho com as minhas lembranças? Que eu não te lembre que eu te amei a ponto de me esquecer de mim mesmo? Ele abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Apenas lágrimas, silencioso, lento, de um homem adulto que acabará de perceber que havia traído o amor mais puro que existe. Então eu chorei também. Mas não eram as mesmas lágrimas. Os meus carregaram anos de silêncios engolidos, de sacrifícios nunca nomeados, de aniversários passados sozinhos com um bolo que ninguém mais queria provar. O meu disse, eu te dei tudo. Você era meu futuro, minha única promessa. E hoje você me vê como um estorvo no seu presente. Ele queria me abraçar. Eu aceitei. Porque apesar de tudo, eu amo ele. Porque eu sou sua mãe, mesmo quando ele se esquece de como amar uma mãe. E eu o perdoei. Não por ele. Por mim. Porque a raiva pesava demais. Porque eu não queria mais usar correntes, mesmo as invisíveis. Mas eu não voltei para jantar. Nunca mais. Não pedi para ser convidado de volta. Não implorei por um lugar à mesa deles. Compreendi uma coisa essencial naquela noite. Meu amor foi incondicional. O deles não. Eles me amavam enquanto eu não os envergonhasse. Enquanto eu continuasse sendo a boa avó, a geleia de domingo, a lembrança doce porém desbotada. Mas eu estava viva.
Eu tinha uma voz, uma memória, um passado feito de dor e luz. E eu me recusava a ser relegada ao fundo da moldura, borrada, silenciosa, decorativa. Hoje eu sou Linda Harris. Não a mãe de James. Não madrasta da Courtney. Apenas uma mulher. Livre. Vivo. Digno. E se escrevo estas linhas, não é para reclamar. É para todos aqueles que esquecemos. Aqueles que apagamos. Para todas as mulheres que deram sua juventude, seu corpo, seu coração, sua energia para uma família, e que um dia, não passam de uma cadeira vazia que ninguém pensou em colocar ali. Você existe. Você é importante. E você merece ser visto,